A mulher e os poderes. A mulher e o sexto sentido, todas têm poderes paranormais, casos fantásticos, evidência e premonição. Capítulo 10. Melaine e a grande mensagem de La Salette. A humanidade se encontra na antevéspera de tremendos flagelos e de terríveis acontecimentos. A população simples da pequena aldeia de La Salette, no estreito vale alpino atrás de Grenoble, ficou intrigada quando viu descer precipitadamente das pastagens duas crianças que pastoreavam o gado. Era o dia 19 de setembro de 1846 e as crianças contaram excitadas: apareceu-nos lá em cima uma senhora maravilhosa, isto é, primeiro vimos apenas uma bola de fogo. Quando nos aproximamos, vimos o vulto feminino no meio dela. Chorava tanto que as lágrimas lhe inundavam o rosto, e depois ela falou conosco. Disse que tinha uma importante mensagem a nos transmitir e que devíamos comunicá-la a todo o povo. Melanie Calvert, uma das pequenas pastoras, ainda não completara 15 anos, filha de um pobre ajudante de serraria. Jamais puseram os pés numa escola, não falavam uma só palavra de francês, mas unicamente um dialeto alpino local. Mas agora ela recitava ao padre de La Salette páginas inteiras de textos, num francês perfeito, sem erros. O povo escutava, boquiaberto e espantado. Maxime Giroud, seu companheiro de 11 anos, filho de um carroceiro, também desconhecia o idioma francês, mas agora também falou de seu segredo. Nem Melaine, nem Maxime eram muito religiosos. Além do Padre Nosso e da Ave Maria, não sabiam outras orações. Os pais não podiam dar atenção às crianças, tinham se emprestado a camponeses dos arredores. Tinham-nas emprestado a camponeses dos arredores, a fim de ganhar a vida como pastores e evitar a morte pela fome. Melaine e Maxime também não sabiam que haviam visto Nossa Senhora, a Virgem Maria. Isto foi dedução do padre e do bispo após ouvir seus relatos. Se soubéssemos que era uma santa, teríamos pedido que ela nos levasse consigo, disseram as crianças em sua ingenuidade. Em 1846 ainda não havia ocorrido as aparições de Lourdes e de Fátima. A adolescente e seu companheiro não teriam podido imitar fatos anteriores para se fazerem de importantes. La Salette foi o primeiro grande acontecimento desse tipo. Lourdes ocorreu em 1858 e Fátima em 1917. Nas três instâncias eram sempre mulheres jovens, moças, que recebiam as mensagens proféticas. Bernadette viu a Virgem Maria em Lourdes, Lúcia e Jacinta tiveram as visões em Fátima. Meninos presentes mais ou menos por acaso desempenhavam apenas papel de figurantes, como Máximo em Salete e Francisco em Fátima. As mensagens recebidas pelas moças não tratavam de revelações religiosas, por mais que se tenha querido insistir nesse ponto. Eram avisos claros e inconfundíveis, porém, justamente eles, o cerne das mensagens, foram suprimidos e continuam sendo mantidos em segredo, contra a instrução expressa. Contem-no a todo o povo. Já em 1852, 5 anos após o estranho encontro de Melaine e Maxime com a bela senhora, a aparição de La Salette foi oficialmente reconhecida pela igreja. No local da visão, a 1.800 metros de altitude, foi erguida uma igreja, um convento e um albergue. Qualquer publicação sobre a grande mensagem de Salette, o motivo real da aparição, foi proibido pelo Vaticano em 1901, 1907 e 1915, sob a pena de severos castigos. É suficiente que o povo saiba que a Virgem conclama a oração e a penitência, fez saber o Vaticano. O Papa e os cardeais temiam um pânico generalizado com as pessoas certas de que o fim do mundo se aproximava, se as verdades fossem amplamente divulgadas.
Só há poucos anos a mensagem foi parcialmente liberada. Ela deixa claro que a Virgem não pede orações e penitências para redimir fraquezas humanas ou a desmoralização dos costumes. O pecado maior não consiste na desobediência e este ou aquele preceito, mas na cega e feroz destruição da natureza, na desumanidade dos homens, no pecado contra a vida. Caso meu povo não caia em si, serei obrigado a deixar que o braço de meu filho se abata, diz uma parte da mensagem. E mais, e o castigo de Deus será terrível e inimaginável. Ai dos habitantes da terra. Deus está prestes a derramar sua ira até o fim. Ninguém terá oportunidade de salvação diante dos males acumulados. Ele mandará flagelos. Por 35 anos, um se segurar ao outro. A sociedade humana se encontrará na antevéspera de tremendos flagelos e de terríveis acontecimentos. Ao primeiro golpe de sua espada irada, as montanhas e a natureza estremecerão de terror, porque a maldade e os crimes da humanidade clamam aos céus. Grandes cidades serão abaladas, tudo será considerado perdido. Haverá guerras sangrentas e carestia, epidemias e doenças contagiosas. Haverá guerra até a última guerra, conduzida por 10 reis. Antes dessa guerra haverá uma espécie de paz ilusória em todo o mundo. Não se pense em mais nada além de divertimentos. Não se pense em mais nada além de divertimentos. Mas a natureza clama por vingança contra o homem e treme de pavor na expectativa de que se abaterá sobre a terra, conspurcada pelos crimes. As estações do ano se modificarão, a terra só produzirá frutos podres. Os astros sairão das órbitas costumeiras, a lua só dará uma débil claridade avermelhada. Água e fogo causarão severos terremotos e catastróficos estremecimentos em todo o mundo, fazendo submergir cidades e montanhas. Roma perderá a fé, Paris será destruída por um incêndio e Marsella será devorada pelo mar. Um terrível quadro do futuro, uma visão deprimente. E, no entanto, a mensagem afirma repetidamente: tudo isto poderá ser evitado. Só acontecerá se os homens não pararem para refletir, se não quiserem se tornar razoáveis. Caso se arrependessem, as desgraças anunciadas poderiam ser suspensas, adiadas. Aliás, isto é frequente em avisos proféticos. O futuro parece não ter sido inamovivelmente fixado desde o início, nem para o indivíduo, nem para o gênero humano. Mediante alterações de atitudes de desgraças anunciadas, podem eventualmente ser adiadas e até evitadas. Isto constitui grande problema para profetas e videntes. Se anunciam uma grave enfermidade, é bem possível que o paciente modifique sua maneira de viver e conserve a saúde. Neste caso, foi o vidente que errou ou foi o cliente que modificou seu próprio futuro? Pergunta. E, no entanto, desde aquele memorável 19 de setembro de 1846, os primeiros avisos de La Salette não foram levados a sério, pois, por enquanto, as predições de Malene têm se cumprido. Ela anunciou a queda do imperador Napoleão III, numa época em que ele ainda nem era imperador, mas prisioneiro condenado à prisão perpétua. Ela anunciou as guerras mundiais e a perseguição da igreja na Espanha e no Oriente. E tudo aconteceu conforme ela dissera. Ela falou dos males que se
que seriam trazidos pelo materialismo, pelo ateísmo e pelo espiritismo, que abre o caminho para todos os vícios. E não foi o que vimos? Pergunta. Será que vivemos presentemente na fase da paz ilusória que antecederá a derradeira e aniquiladora guerra? Pergunta. Estaremos ameaçados por uma catástrofe cósmica provocada por nossa própria racionalidade e no decorrer do qual o eixo da Terra mudará de posição? Pergunta. Muitos cientistas receiam que isso possa ocorrer com a consequente alteração do ritmo das estações e novo posicionamento das constelações. Ou poderíamos evitar a catástrofe modificando a tempo nossa atitude? Pergunta. A natureza não clama cada vez mais alto por vingança pelos crimes que a humanidade comete contra ela? Pergunta. Todas as perguntas são discutidas com ardor crescente diante da morte das florestas, dos alimentos contaminados e desnaturados, da exploração desenfreada dos recursos naturais, da poluição ambiental e inúmeros outros sinais de aproximação de uma supercatástrofe. A mulher e o sexto sentido, todas têm poderes paranormais, casos fantásticos, evidência, premonição. Criança como profetas? Pergunta. No entanto, também é interessante perguntar o que ocorreu realmente naquele 19 de setembro na pastagem alpina de La Salette? Pergunta. Pode-se classificar de inconsequência infantil os relatos de Malene e Máximo, nascidos da fértil imaginação de crianças aborrecidas com a monotonia de suas vidas? Pergunta. Ou Malene, a pastorinha de 15 anos, foi profetisa durante um breve período capaz de ver o futuro, um futuro sinistro e ameaçador? Pergunta. Ou Maria, a mãe de Jesus, apareceu verdadeiramente às crianças a fim de alertar insistentemente a humanidade? Pergunta. Enfim, uma série de dúvidas, eternas perguntas sem resposta. Uma delas é saber se as aparições de Nossa Senhora têm algo a ver com as capacidades suprassensoriais da mulher, ou se estamos tentando forçar uma comparação. A pequena aldeia de Orisbach fez manchetes na imprensa mundial em 1949, quando 3 meninas chegaram à casa excitadas, contando ofegantes. A mãe de Deus nos apareceu lá em cima, na montanha. Ela disse que devemos providenciar a construção de uma igreja lá. O paróquio local conhecia bem seu rebanho. Para ele, as meninas eram sinceras e honestas, e ele estava inclinado a acreditar no que diziam. Ocorreram romeiros de todos os pontos cardeais, e em breve multidões cultuavam a Mãe de Deus em Herodesbach. Porém, depois uma comissão teológica do bispo de Bamberg examinou a alegada aparição e concluiu: nas declarações que teriam sido feitas pela Virgem, havia passagens que contrariavam os dogmas da religião católica. Portanto, a aparição não podia ter sido a Mãe de Deus. Aliás, as crianças seriam realmente vistas alguma coisa? Pergunta. Constatou-se ainda que as 3 meninas tinham visto pouco antes da visão o filme A Canção de Bernadette. Portanto, era fácil supor que elas tenham ficado profundamente impressionadas com o tema e tenham imaginado a aparição. Os mais céticos diziam que as crianças queriam apenas adquirir notoriedade, serem tão famosas quanto Bernadette. Todavia, a despeito de todas as pressões, as meninas insistiam em afirmar: não estamos mentindo, a Mãe de Deus nos apareceu realmente. O assunto foi encaminhado a Roma em 25 de junho de 1951. O Sacro Ofício, instância suprema do Vaticano para a preservação da fé, decidiu: não houve nenhuma aparição sobrenatural na Mãe de Deus em Herodesbach. Por isso, fica proibida a peregrinação para a capela lá erguida. Quem insistir nessa prática se exclui automaticamente da igreja. As 3 meninas estavam desoladas. Continuavam dispostas a prestar os mais solentes juramentos de que tinham realmente visto e falado com Virgem Maria. Porém, ninguém queria mais dar-lhes ouvidos. Eram tratadas como mentirosas vulgares.
e só secretamente elas e alguns poucos seguidores se atreviam a ir rezar na capelinha. Por fim, mais tarde, as meninas tiveram que abjurar oficialmente, assegurar por escrito que nada tinham visto nem ouvido. Foram forçadas a mentir. Sem esta retração do próprio punho, elas não teriam possibilidade de casar na igreja. Percepções eidéticas de pessoas jovens. No confronto da aparição oficialmente reconhecida em La Salette com o da Hildesbach, manifesta-se todo o alcance do problema. O único critério para reconhecer ou refutar uma aparição é saber se o conteúdo da mensagem está de acordo com os dogmas da igreja ou há contradições. Mas de que outra maneira seria possível esclarecer as dúvidas em caso dessa natureza? Pergunta. Aos julgadores do caso de Hildesbach faltou isenção de ânimo. Viam apenas duas alternativas: ou as crianças viram a Virgem, conforme descreverei em detalhe, ou estavam mentindo. Ninguém ocorreu que poderia existir um largo âmbito entre percepção objetiva, comprovável e mentira. Uma área ainda desconhecida, sem dúvida, mas repleta de possibilidades. Foi devido a esta falta de compreensão que se pode forçar posteriormente as meninas, já moças feitas, a retratar-se. A psicologia e a parapsicologia teriam valido muito ao bispo de Bamberg em sua inflexível e pouco paternal atitude para com as crianças. Dir-lhe-iam que entre a percepção real e a afirmação cientificamente falsa de ver algo, existe uma escala inteira de percepções reais e imaginadas, que a pessoa afetada nem sempre é capaz de diferenciar claramente. Além disto, a memória nos prega peças. Seria tolice acusar de mentiroso o viajante sedente que avista no deserto uma fata morgana. Também os que veem fantasmas no nevoeiro não estão dizendo conscientemente verdades. No entanto, existem supostas percepções que são muito mais nítidas, claras e reais do que uma fata morgana ou um vulto do nevoeiro. Dar-se-lhe o nome de percepções iedéticas. Pessoas jovens, em especial moças, são capazes de imaginar tão intensamente algo que gostariam de ver, ou que lhe dominam os sentimentos, que a imagem desejada lhe parece quase concretamente diante dos olhos e dos ouvidos. Nesse caso, o que eles viram ou ouviram é tão real que dificilmente consegue diferenciá-lo da imaginação. Este é um aspecto importante para o qual os pais devem estar alertas. Quando o filho afirma ter visto ou ouvido algo que na verdade não existe, ele não está se entregando a fantasias delirantes. Seria grave injustiça caçoar da criança ou acusá-la de estar mentindo. Ela percebe verdadeiramente alguma coisa, conforme afirma, mas mesmo que esta coisa não existe para os demais, mas existe para a criança. Atualmente, os psicólogos acham que a criança pequena não consegue diferenciar entre imaginação e percepção, pois nesta fase, ambos são unidades indivisíveis nas experiências infantis. Se assim for, as percepções sensoriais são bem mais complexas do que supomos. Ver não consiste apenas na reflexão de um objeto, conforme se faz com a câmera fotográfica. Há simultaneamente comparação com coisas já vistas antes e a representação que a criança fez delas. Ela toma um pedaço de pau e vê nele uma boneca. A representação da boneca completa o pedaço de pau. Portanto, cada pessoa vê o mundo de maneira diversa, de acordo com suas características biológicas e com representações anteriormente feitas. Tudo leva seu toque pessoal. Aqui, surpreendentemente, os limites entre experiências sensoriais e suprassensoriais começaram a confundir-se. Onde termina umas, onde começa outras? Pergunta. Quando não vejo, ouço, sinto, saboreio, cheiro, alguma coisa, jamais posso afirmar que ocorre o mesmo com outra pessoa, por não existir nada objetivamente perceptível. O ser humano pode perceber o que nenhum aparelho fotográfico é capaz de captar. Esta percepção é muito mais do que a imaginação, aproxima-se quase de um ato de criação.
Qual a diferença entre La Salette e Harold das Baixas? Portanto, o que poderiam ter experimentado Melaine e Máxime na pastagem? O que teria se passado com as meninas Harold dos Baixos? Pergunta. Em ambos os casos, certamente, algo de muito real para elas. A diferença entre as duas aparições poderia ser: as crianças de La Salette, em sua total inocência e simplicidade, tiveram verdadeiramente um contato com o além. Para elas, a trilha espiritual para a dimensão superior se tornou viável ainda em vida. Nesta ocasião, primeira e única, devido a alguma influência interna ou externa que desconhecemos. Elas viram realmente a dama desconhecida, com roupas estranhas, a maravilhosa aparição que chorava tão desconsoladamente, mesmo que ninguém mais além delas pudesse vê-las. Para elas, a Mãe de Deus está fisicamente presente. Sentiam-se tão bem e tão felizes em sua presença que gostariam de ter ido embora com ela. Portanto, a antena especial das crianças lhe trazia o além, um angustioso apelo da mãe, que já não suportava ver seus filhos tomarem o caminho da perdição. Em outras palavras, é desnecessário suspender as leis da natureza, falar em aparição sobrenatural um milagre. Já em futuro próximo, os cientistas estarão em condições de explicar tais aparições como acontecimentos totalmente naturais. As meninas de Harold dos Baixos, pelo contrário, parecem ter criado sua aparição elas mesmas, não conscientemente, não com boas ou más intenções, a fim de tornarem famosas. A história do filme de Lourdes as comovera tão profundamente que já não conseguiu pensar em outra coisa. A contínua troca de confidências levou ao auge e a excitação das meninas, e elas acabaram tendo percepções iedéticas. Viram algo que não provinha nem deste mundo nem do outro, mas do seu próprio íntimo. Porém, não estavam em condições de reconhecer a irrealidade da aparição. Para elas, a vivência foi tão intensa, tão nítida, tão real, que rejeitaram ainda hoje qualquer suspeita quanto à veracidade de sua visão. Após a experiência na pastagem, a 19 de setembro de 1846, Máxime Giroud tentou tornar-se sacerdote. Não conseguiu e acabou prestando serviço subalterno no Vaticano. Não tardou a voltar para sua aldeia, onde morreu no dia 1º de março de 1874, com apenas 38 anos. Melaine Calvat entrou para um convento, mas não conseguiu se entrosar numa comunidade, a despeito de tentar em diversas ordens e países. No fim da vida, ela trazia os estigmas da chaga de Cristo. Morreu a 15 de dezembro de 1904, em odor de santidade. Consta que ainda no leito de morte ela recitou integralmente sem erro a grande mensagem de La Salette. Na pastagem alpina de La Salette foi construída de acordo com as instruções da mensagem o convento dos apóstolos dos últimos dias, onde os membros se preparavam para o momento em que o sol escurecerá. Onde os membros se prepararam para o momento em que o sol escurecer, a igreja mergulhar nas trevas e o mundo em consternação. No ano de 1946, no centenário da aparição, 30 mil peregrinos visitaram La Salette. Entre eles encontrava-se o futuro Papa João. Aquele homem bondoso e bem-humorado que ocupou o trono de São Pedro. Anos depois, ele abriu os selos de outra mensagem. Aqui seguiu o aviso de La Salette e ficou lívido. Capítulo 11. Lúcia e o segredo de Fátima. E o terceiro segredo de Fátima. Era o dia 13 de maio de 1960, exatamente 43 anos após a primeira aparição de Fátima. 21 anos antes do atentado do atual Papa João Paulo II. Ângelo Giuseppe Roncalli
Papa há 1 ano e meio, sob o nome de João, abriu o lacre de uma carta guardada nos cofres do Vaticano, como alto segredo há quase 20 anos. A carta continha o terceiro segredo de Fátima. Durante a leitura da carta, relataram posteriormente testemunhas oculares. O Papa, que trouxera alegria e bom humor ao Vaticano, se tornou lívido. Durante dias, contou um alto prelado. João se mostrou incomunicável. Depois daquele momento, ele jamais voltou a ser o mesmo. 3 anos depois, João morreria de câncer. O que teria sabido ao ler aquela carta? Pergunta. Provavelmente 2 únicas pessoas sabem os detalhes do terceiro segredo de Fátima. Uma freira no convento carmelita português e o Papa. A freira é a autora da carta e determinara que ele não devia ser lido antes de 1960. É uma das 3 crianças ao quais a Virgem Maria apareceu por 6 vezes em 1917. A aparição se deu justamente no local que tinha o nome da irmã favorita do profeta Maomé, Fátima. No dia 13 de maio de 1917, 3 crianças pastoreavam ovelhas numa elevação nos arredores da aldeia. Eram Lúcia, de 10 anos, Jacinta, sua prima, de 7, e Francisco, o irmão desta, de 9 anos. Repentinamente, perto do meio-dia, as crianças foram assustadas por um raio. Atemorizados, começaram a reunir as ovelhas a fim de conduzi-las para casa, mas foram ofuscados por um segundo raio. E depois viram acima de um pequeno arbusto um clarão de luz que brilhava mais do que o sol. No entanto, não feriu os olhos, e as crianças avistaram no meio da claridade um vulto de mulher. Era belíssima e estava toda vestida de branco. Não tenham medo, disse ela, eu venho do céu. Vocês poderão me encontrar neste local por 6 vezes, sempre no dia 13. Outubro eu direi o que quero e quem sou. Peculiarmente, só a menina Lúcia podia ver, ouvir e conversar com a aparição. Jacinta também via e ouvia, porém não podia falar com a visão. E o pequeno Francisco teve que contentar-se em olhar. Ele e sua irmã morreram pouco anos depois da aparição. A verdadeira vidente intermediária das mensagens, Lúcia, ainda vivia em 1984. É a freira que conhece e guarda, além do Papa, o terceiro segredo de Fátima. Os 2 primeiros segredos de Fátima são coisa ultrapassada, já se cumpriram há muito tempo. No primeiro, informa Lúcia, a Virgem Maria anunciava o próximo fim da Primeira Guerra Mundial e alertava Portugal contra o perigo do comunismo. No segundo, ela anunciava a Segunda Guerra Mundial. Se não deixar de ofender o Senhor, não se passará muito tempo antes que interrompa nova guerra, muito mais cruenta. Isto acontecerá ainda durante a pontificação de Pio. Quando avistarem uma luz desconhecida, saberão que é a luz divina e que a punição do mundo por seus muitos crimes está para chegar. Guerra, miséria, perseguição da igreja. Em 1917, quando a previsão foi feita, ainda não havia Pio, Papa Pio. Aí ele só se tornou Papa em 1922 e morreu em 1939, pouco antes da eclosão da Segunda Guerra. Em 26 e 27 de janeiro de 1939, houve inusitadas aparições de aurora boreal, visíveis em toda a Europa. Lúcia avisou na época, chegou a hora. Vai começar a nova e terrível guerra. Novamente, essas profecias indicam a possibilidade de evitar a catástrofe. Se não deixar de ofender o Senhor, ou em outra passagem, se meus pedidos forem atendidos, a Rússia se converterá e haverá paz. Em caso contrário, ela alastrará seus erros pelo mundo inteiro. Diversas nações serão aniquiladas. E o terceiro segredo de Fátima? Pergunta.
Em 1943, depois de insistente silêncio, Lúcio revelou numa carta que entregou lacrada ao Vaticano, com a instrução de só ser aberta em 1960. É fácil de supor que este terrível segredo contém revelações terríveis. Senão Lúcia não o resguardaria com tanto empenho. Ao mesmo tempo, podia suspirar de alívio, e para muitos foi realmente um consolo. Estava afastado do perigo de nova guerra mundial em 1960. Contra todas as expectativas, o Papa João não liberou o terceiro segredo de Fátima. Por quê? Por que não? Pergunta. Seria tão terrível assim? Pergunta. Em 1963 começaram a aparecer textos que seriam extratos das profecias de Fátima. O Papa Paulo, sucessor de João, teria enviado uma versão abreviada da mensagem de Fátima ao presidente Kennedy. Ao primeiro-ministro Macmillan e ao chefe do governo soviético, Khrushchev, diante da explosiva situação política criada com a crise de Cuba. Consta que os entendimentos acerca da proibição das experiências atômicas chegaram a conclusões em 6 de agosto de 1963, unicamente porque as potências mundiais ainda estavam sob o impacto da profecia. Até o presente, o Vaticano não desmentiu a versão diplomática das profecias. É a seguinte: o grande flagelo se abaterá sobre a humanidade inteira, não hoje, nem amanhã, porém na segunda metade do século XX. O que eu já expressei em La Salette, por meio de Melanie Massimi, eu repito diante de ti, Lúcia. A humanidade não se desenvolve de acordo com os princípios da criação. Ela transgrediu as leis, calcando aos pés o presente que lhe foi confiado. Tudo está fora de ordem. Satã governa nos mais altos cargos, determinando o rumo das coisas. Ele conseguirá até penetrar na cúpula da igreja. Ele confundirá o cérebro dos maiores cientistas, fazendo-os inventar armas capazes de aniquilar em poucos minutos metade da humanidade. Ele subjugará os dirigentes dos povos, levando-os a produzir em massa tais armas. Caso os governantes do mundo e da igreja não fizerem cessar tais atitudes, eu farei. E pedirei a meu Pai que submeta os homens à grande punição. Então cairá fogo e fumaça do céu, as águas dos oceanos se evaporarão, a espuma se levantará até o céu. Tudo que está de pé será derrubado. Milhões e milhões de pessoas perderão a vida de uma hora a outra, e os vivos invejarão os mortos. Mais tarde, porém, quando os que sobreviverem a tudo ainda estiverem vivos, clamarão novamente por Deus e por sua glória, como antes, quando o mundo ainda não estava tão corrompido. O tempo dos tempos e o fim dos tempos e o fim de todos os fins virá, se os homens não se converterem e se as instruções não vierem de cima dos que regem o mundo e a igreja. Esse texto será autêntico? Pergunta. Quando o atual Papa João esteve na República Federal Alemã, ele foi interrogado em Funda sobre o terceiro segredo de Fátima. Sua resposta: qualquer cristão deveria contentar-se em saber o seguinte: quando está escrito que oceanos inundarão continentes inteiros, que pessoas morrerão aos milhões de um minuto a outro, ninguém deveria se mostrar ansioso pela divulgação desse segredo. Seria uma confirmação? Pergunta. Para o dia 13 de outubro de 1917, Lúcia prometera aos curiosos, ávidos por sensações, um milagre. Era um dia de frio e chuvoso. A despeito disso, cerca de 70 mil pessoas se aglomeravam em Fátima. Lúcia falou com a Madonna, mas apenas crianças podiam vê-la. Todos os demais percebiam apenas uma nuvem de fumaça branca. Viram também que os ramos do pequeno arbusto se dobravam, como se estivesse suportando um peso, mais ainda.
De repente as nuvens se abriram, o sol apareceu e começou a girar sobre o próprio eixo, como uma roda de fogo. A paisagem em torno foi atingida por estranhos jogos de cores. O espetáculo se repetiu ainda 2 vezes. Durava 10 minutos em cada etapa, e a intensidade de cores era cada vez mais acentuada. Por fim o sol apareceu precipitar sobre o solo. Todos os presentes o viram. Seria sugestão em massa? Pergunta. Um fenômeno natural inexplicável? Ou um milagre? Pergunta. Porém é inquestionável que ninguém fora de Fátima viu o sol, dançante e esplendoroso espetáculo colorido. Cientista algum, em nenhum posto de observação do mundo inteiro, pôde constatar qualquer irregularidade no firmamento, ou em algum fenômeno meteorológico incomum no espaço aéreo sobre Portugal e Espanha. Apesar disso, 70 mil pessoas justamente juraram ter visto o espetáculo. Portanto, ele deve ter ocorrido, muito concretamente, pelo menos para elas. Jacinta Marto, seu irmão Francisco e Lúcia dos Santos, pouco depois da milagrosa visão em Fátima, pousaram para esta foto. Os 3 pastorinhos. Onde a santa apareceu para eles. A mulher e o sexto sentido, todas têm poderes paranormais, casos fantásticos, evidência e premonição. Moças aqui, mães no além. No entanto, revendo a história dos grandes profetas, salta-nos imediatamente nos olhos a grande mudança até o começo do nosso século. Eram sempre homens que falavam dos grandes acontecimentos que abalavam o mundo. Homens como Noé e Moisés, Elias, Isaías, Jeremias e João, até Nostradamus, Swedenborg, Lauber, Case. Conforme já foi mencionado, houve naturalmente em todas as épocas mulheres com dons proféticos, mas com raras exceções elas não foram reconhecidas como profetas. Foram enquadradas na categoria das videntes e com isso claramente desmerecidas. O que elas tinham a dizer não vinha de Deus nem do céu, mas de algum dom mágico e ficava restrito a destinos individuais. Elas não tinham competência para abordar os grandes problemas mundiais. Desde os meados do século XIX isso mudou. De repente, mulheres e crianças assumiram o papel dos grandes profetas antigos. Estes homens, estribados na insuperável importância de se dizer intérpretes diretos de Deus, afirmavam ter sido enviados por ele. A jovem Melanie, Bernadette e Lúcia contentavam-se em transmitir mensagens da Mãe de Deus. Ao contrário dos imponentes varões do Antigo Testamento, estas moças também não são consideradas profetas atualmente. Fala-se de aparições da Virgem, venera-se a Madonna de La Salette, a Madonna de Luz ou de Fátima, aliás, 3 representações completamente diversas da Mãe de Deus que provocaram correntes quase sectárias dentro da Igreja Católica. Reza-se a Virgem de Fátima sem tomar conhecimento da de La Salette ou a de Lourdes. Peregrina-se a Lourdes, talvez sem imaginar que a Virgem aparecia igualmente em La Salette e Fátima, como se uma Madonna fosse inteiramente diferente da outra. As pequenas profetisas encarregadas de levar mensagens tão terríveis à humanidade, sacudi-las para que talvez o pior ainda pudesse ser evitado, quase sucumbiram sob o peso de terem sido escolhidas como instrumentos. Suas vidas sofreram radical transformação. Ninguém disse às crianças e jovens que não tinham sido escolhidas por serem especialmente piedosas, santas ou perfeitas. Nos dias de hoje ainda se menciona isto com certa hesitação, pois beira ao sacrilégio.
E, no entanto, não houve escolha alguma. No momento das aparições, elas estavam naturalmente de posse de algum dom natural. Capacidades que poderiam ser desenvolvidas sob determinadas circunstâncias, ainda não bem esclarecidas até hoje. Os antigos profetas foram assassinados pelos reis por trazerem avisos incômodos, por serem pessimistas que pintavam o diabo na parede, ou quem sabe até atraíam as desgraças com seus poderes mágicos. Só posteriormente se ficava sabendo se era verdadeiramente profetas ou não. Mas inicialmente eles eram mensageiros sinistros, cujas proclamações impediam qualquer atitude positiva diante da vida. Homens que se recusavam a admitir que se devia gozar a vida, aproveitar a felicidade oferecida, enfim, quem não era possível viver sem otimismo. As profetisas de nosso tempo acabaram ocultas por trás de muros e convento. Suas mensagens foram truncadas e suprimidas, mais uma vez sob a alegação de que não se devia infligir ao povo previsões tão sombrias. Além disso, suas proclamações não se enquadravam na imagem que o homem moderno fazia de seu mundo. Será que esse silêncio foi benéfico? Será que esse silêncio foi benéfico para a humanidade? Pergunta. As guerras mundiais poderiam ter sido evitadas caso as profecias das meninas de La Salette, Lourdes e Fátima tivessem sido levadas a sério? Pergunta. Será que poderíamos atualmente evitar ainda a catástrofe universal que nos ameaça mediante o estudo aprofundado das grandes profecias modernas? A Igreja Católica reconheceu oficialmente as 3 aparições modernas de Virgem Maria, isto é, o Papa e os bispos estão convencidos de que Maria, mãe de Jesus, desceu corporalmente dos céus a fim de transmitir suas mensagens às crianças. No entanto, isto não obriga fiel algum a ver neste reconhecimento um dogma infalível, a acreditar na veracidade das aparições e a aceitar como artigo de fé o conteúdo das mensagens. Além disso, as profecias são nitidamente enquadradas na categoria de revelações privadas, constituindo como que um prêmio para distinguir algumas crianças bem comportadas. Aqui foi permitido saber coisas que pouco ou nada interessavam a outras. O teólogo Karl Rahner já declarou em 1958 em seu livro Visões e Profecias: não compreender por que Deus revela a uma pessoa fatos de interesse universal para que esta pessoa se conserve, para que esta pessoa os conserve em segredo até que se cumpra. De fato, tais revelações não teriam sentido se estamos verdadeiramente ameaçados por uma catástrofe mundial. E isto na segunda metade do século XX, quando milhões e milhões de pessoas perecerão de modo cruel. Quando continentes inteiros forem inundados, é preciso que isto seja proclamado bem alto e por toda parte, a fim de que ninguém possa alegar que desconhecia o que nos espera. Não para desencadear o pânico, mas para que compreendamos finalmente o quanto já é tarde. Para que a humanidade não continue a abalar-se na ilusória sensação de que tudo acabará bem, talvez então se conscientize, recorrendo a todas as forças da inteligência para achar uma saída, para que os responsáveis sejam forçados a desativar a irresponsável corrida armamentista, o excesso de armazenamento de explosivos sobre nosso planeta, o acúmulo fatal de radiação. Quem cala se torna cúmplice. Não se deve continuar escondendo a verdade sob pretexto de que seria terrível demais conhecê-la. A realidade é que acabará se tornando insuportável se deixarmos de tomar providências adequadas. As mensagens de La Salette e Fátima não falam do fim do mundo, que já não poderia ser evitado, tornando inúteis qualquer medidas preventivas. Assim como na Apocalipse, nas profecias de Miguel de Nostradamus, também as mensagens da Virgem falam de um possível depois sob determinadas circunstâncias. Mais tarde, porém, quando os que sobreviverem a tudo ainda estiverem vivos, clamar-se-á novamente por Deus e por sua glória, e voltar-se-á a servi-lo.
No entanto, é de supor que este depois exigirá nossa cooperação. O tempo dos tempos, o fim de todos os fins, irá se os homens não se converterem e se as instruções não vierem de cima, dos que regem o mundo e a igreja. Em vez de converter, deveriam dizer-se retornar. Certamente não se trata de fazer as pessoas frequentar novamente as igrejas, que voltem a praticar as virtudes tradicionais. Tudo isso não passaria de ligeira amenidade, pouco depois para a salvação. O que nos é exigido é um retorno total, com todas as consequências. Um retorno que também os elementos da cúpula precisam entender e apoiar. Trata-se de salvar o ecossistema Terra. O professor Hans Bender cita em seu livro Visões do Futuro, Profecias de Guerra, Experiência diante da Morte, o ex-superior do Sacro Ofício no Vaticano, o cardeal Ottavini. Ele diz sobre o tema, terceiro segredo de Fátima. O segredo é importante, é dirigido ao Santo Padre, o recipiente é ele. Caso ele não se decida a achar que chegou a hora de divulgá-lo, temos que confiar em seu critério para que continue secreto. Será uma crítica ao Papa João, que se opôs ao desejo de Lúcia no início dos anos 60, no sentido de divulgar o segredo? Pergunta. Na França, entre Bayonne e Bordeaux, um abade erigiu um local de refúgio, onde será possível sobreviver à catástrofe sob a proteção da Virgem. O abade convida os temerosos a procurá-la quando chegar a hora. Diz que o momento exato, segundo a mensagem de Fátima, será a eclosão de sérias perturbações na França, seguidas por uma guerra civil. Consta que o refúgio obriga há anos fiéis que se preparam para o grande acontecimento. Mas não se trata de esperar, é preciso agir. A mulher e o sexto sentido, todas têm poderes paranormais, casos fantásticos, evidência e premonição. 4 meninas e as visões de São Sebastião. Em 1961, 4 meninas contaram aos habitantes da pequena aldeia de São Sebastião, de Garabandal, ao sudoeste da cidade de Santander, na Espanha, que tinham visto anjos e pouco depois a Virgem Maria. Eram Conchita com 12 anos, Maria Cruz com 11, Jacinta com 12 e Maria Dolores também com 12 anos. As crianças se mostravam profundamente assustadas com o que haviam visto e ouvido. Só aos poucos, com muita reticência, elas revelaram alguns detalhes. Diziam ter visto por 3 vezes. Em 18 de outubro de 1961, em 19 de junho de 1962 e, por fim, em 23 de junho de 1962, um local deserto afastado, o vulto da grande dama que lhes confiou terríveis revelações. Novamente as autoridades entraram em cena, interrogando severamente as meninas. Pressionando e insistindo para que acabasse com aquelas fantasias. Proibiram-lhe de falar sobre o que julgavam ter visto e ouvido. São Sebastião de Garabandal não adquiriu renome com La Salette e Fátima anteriormente. A primeira avalanche de curiosos se desfez rapidamente após não escutar mais do que fórmulas usuais. A Virgem que quer que façamos penitência e sacrifício, devemos ser bons e frequentar a igreja. Em caso contrário, seremos julgados e castigados. O cálice está repleto até as bordas. Se não nos corrigirmos, seremos atingidos por grandes desgraças. Desapontados, os peregrinos voltaram para casa. São Sebastião de Garabandal foi esquecido. Só em 1965, Conchita revelou algo que ela e suas amiguinhas tinham sabido. Ela disse: pessoa alguma do mundo, onde quer que se encontre, poderá eximir-se do aviso. Vai ser algo que inspira terror e ocorrerá na atmosfera. A Santa Virgem me disse o nome do fenômeno. Começa com um ar. Trata-se de um fogo que não queima a carne, como se faz sentir física e espiritualmente. Se vocês soubessem do que se trata, ficariam apavorados.
Maria Dolores completou pouco depois dessas declarações: a Virgem nos permitiu ver um grande castigo que se abaterá sobre toda a humanidade. Quando ele chegar, nenhum motor nem máquina continuará funcionando. Reinará tremendamente o calor. Reinará tremendo calor. As pessoas sofrerão terrível sede. Procurarão desesperadamente por água, mas o calor intenso fará toda a água evaporar. Então as pessoas serão tomadas por insuportável desespero. Tentarão matar-se umas às outras. No entanto, faltar-lhe as forças necessárias para isso. Cairão ao chão. Então Deus as fará perceber que é Ele quem permitiu tudo isso. Por fim, vimos muitas pessoas envoltas em chamas que se atiravam no mar. Porém, a água não apagava o fogo. As pessoas continuavam ardendo, pois a água fervente incitava o fogo. Pedi à Santíssima Virgem que levasse as crianças consigo, mas ela me respondeu que na ocasião do castigo essas crianças já seriam adultos. A visão da Mãe de Deus seguiu-nos como ponto final uma aparição do Arcanjo Miguel. As meninas citaram suas palavras. Como não levar em consideração minha mensagem de 18 de outubro de 1961, não o divulgando pelo mundo todo? Digo-vos que esta é a última. Até o presente, a taça estava sendo enchida. Agora, ela está derramando. Padres, bispos e cardeais em grande número seguem o caminho da perdição, arrastando muitas almas consigo. Vocês deviam esforçar-se seriamente para escapar da ira de Deus que está sobre vossas cabeças. Se lhe pedirão perdão com sinceridade, ele perdoará. Eu, vossa mãe, vos digo através do Arcanjo Miguel que é preciso aperfeiçoar-vos. Estes são os últimos avisos. Amo-vos muito e não quero vossa danação. O Vaticano não reconheceu as aparições da Virgem de São Sebastião de Garabandal, proibindo peregrinações ao local. As 4 meninas foram obrigadas a assinar uma retração. O que mais poderiam ter feito as pequenas aldeãs? Pergunta. No entanto, afirma-se que Conchita seguiu por 2 vezes para Roma com o bispo de Santander, convidado pelo Vaticano. Consta que o próprio Papa conversou com a menina sobre as visões. Será que ele, que conhecia a grande mensagem de La Salette, o terceiro segredo de Fátima, não ficou impressionado? Pergunta. Tão impressionado que também a mensagem de São Sebastião de Garabandal foi mantida em segredo? Pergunta. Quando ela fala do caminho da perdição trilhado por padres, bispos e cardeais, arrastando muitos outros consigo, certamente não estava acusando as autoridades eclesiásticas de imoralidade e corrupção de costumes. O caminho da perdição não será a falta de participação das igrejas na atual situação tão ameaçadora? Pergunta. Não será um amargo libelo contra as religiões que se eximem de defender por mais clareza e testemunhar a paz, o desarmamento e a conciliação? Pergunta. Que receia enfrentar corajosamente os poderosos, chamá-los à razão? Pergunta. Certamente não é por acaso que nos nossos dias a arte da profecia passou a ser exercida por mulheres e crianças e não por homens. Elas pressentem a iminência da desgraça. Não se deixe iludir por promessas, não quanto a catástrofe já está praticamente diante de nossas portas. Os profetas masculinos podem ter visto há séculos e há milênios os acontecimentos apocalípticos em cenas grandiosas, descrevendo-os com exatidão, mas nesta época ainda não havia risco iminente, e as dantescas cenas do futuro deixam os corações das mulheres completamente indiferentes. Agora que o momento se aproxima, as mulheres começam a falar com a gravidade incomum e muita insistência. A dama do além, e como receptora das mensagens, os espíritos simples do mundo terreno. No entanto, os homens ainda têm a palavra final. Ignoram ativamente os estranhos conhecimentos que tão pouco compreendem, julgando-se sábios, informados e racionais acima de tudo. Será que não precisamos finalmente de mulheres até nos mais altos cargos governamentais e também eclesiásticos? Pergunta. A mulher e o sexto sentido, todas têm poderes paranormais, casos fantásticos, evidência, premonição.